Para o meu trabalho interdisciplinar, o livro que eu selecionei foi O Assassinato no Expresso Oriente, escrito por Agatha Christie. A história conta sobre um assassinato ocorrido em um trem durante uma viagem, e o detetive Hercule Poirot, que estava a bordo, é convocado para investigar e descobrir quem estava por trás de tal ação sanguinária. Agatha Mary Clarissa Miller, ou mais conhecida como Agatha Christie, era uma escritora inglesa que, com mais de 93 livros e 17 peças teatrais, se tornou a maior escritora de histórias policiais de todos os tempos. Nascida em 15 de setembro de 1980 e vinda de uma família rica, durante toda sua infância estudou em casa e teve acesso a diversos professores particulares, e desde então sempre se interessou por contos e poemas. Em 1914, se casa com um piloto inglês e, no começo da Primeira Guerra, foi voluntária como enfermeira no exército da Cruz Vermelha. Em 1917, um dos maiores nomes da ficção policial surgiu por meio de sua primeira história, Hercule Poirot, um pequeno detetive que foi o protagonista de grande parte das suas obras, uma delas sendo O Assassinato no Expresso Oriente, de 1934, o seu livro mais famoso. Em 1930, se divorcia e casa novamente com um arqueólogo, com quem viaja pelo Oriente e toma inspiração para diversas futuras obras. Também foi conhecida por suas peças teatrais, sendo a mais conhecida Testemunha de Acusação, escrita em 1953, encenada mais de 13.000 vezes na Inglaterra. Veio a falecer no dia 12 de janeiro de 1976 por causa de uma pneumonia. Agora, para apresentar os personagens, temos os protagonistas, Hercule Poirot, um meticuloso detetive belga que foi o responsável de descobrir quem havia cometido o assassinato. Então, a pessoa que foi assassinada no trem, Ratchet, um homem que inicialmente sabemos que estava apenas viajando pela Europa. Por não podermos saber quem é o real assassino, a situação antagônica da história é o assassinato de um dos passageiros ocorrido durante a viagem e tendo como suspeito todos os presentes no vagão. Para personagens secundários e passageiros do trem, temos vários. Primeiro, os dois que acompanharam o detetive Poirot durante toda a sua investigação, Dr. Constantine e Bulk. O primeiro sendo o médico responsável pela autópsia e o segundo, o diretor da companhia de trem. O primeiro passageiro é Heitor McQueen, o antigo secretário de Ratchet. Então temos Mary Debenham, uma governanta inglesa. Coronel Arbuthnot, que estava vindo da Índia. Senhora Hubbard, uma espalhafatosa americana. A princesa Dragomirov, uma princesa russa, e sua dama de companhia, Hildegard. Um trabalhador americano, Hardman, e outro natural italiano, Foscarelli, um homem de negócios. Também temos os húngaros Conde e Condessa Andreni. O funcionário de Ratchet, Henry Masterman, uma jovem sueca, Greta Olson, e um dos funcionários do trem, Pierre Michel. A caracterização do espaço é bem precisa. A história se passa no ano de 1934, na Europa. Os personagens estão a bordo do Expresso Oriente, este que estava indo de Istambul a Londres. Eles estão alocados no comboio Istambul-Calayas. Logo no começo da história, Poirot se encontrava na Síria indo em direção a Istambul. O desenrolar da história acontece todo no comboio Istambul-Calayas. Os personagens transitam entre o vagão dormitório e o vagão restaurante, onde acontece o assassinato e muito dos interrogatórios. A história começa com o detetive Poirot terminando um trabalho na Síria e embarcando em um trem para Istambul. Neste trem, ele encontra Mary Debenham e o coronel Arbuthnot, porém apenas conversa com este último. Ao chegar em Istambul, ele recebe um telegrama o mandando voltar imediatamente para Londres. Então, ele vai reservar uma vaga de trem no Expresso Oriente de volta a Londres. Ao ir reservar sua vaga, ele encontra com um velho amigo e diretor da companhia, Bulk, e ele nota como o trem estava extremamente lotado e quase não consegue uma vaga. Na primeira noite, todos os passageiros estavam reunidos no vagão-restaurante. Poirot conversava com Bulk e, depois de todos saírem, Ratchet o chama para conversar.
Este o solicita para ser o seu guarda pessoal, pois ele alegava que estava recebendo ameaças de morte. Porém, Poirot recusa o pedido. Durante a noite, uma forte nevasca ocorre, impossibilitando o trem de se mover e deixando todos os passageiros aflitos. Poirot, então, presencia uma série de acontecimentos suspeitos. O primeiro sendo ele ter ouvido um grito vindo de algum lugar do trem, porém decide ignorar. Após um tempo, ele vê uma sombra passando na porta de seu camarote e quando ele vai investigar, vê uma mulher com um roupão vermelho escarlate passando. Depois, ele escuta sua vizinha de camarote, Sra. Hubbard, tocar a sua campainha incessantemente, chamando pelo chefe do pessoal. Ele, após um tempo, também chama o chefe do pessoal para pedir um pouco de água mineral, e este conta como a Sra. Hubbard relatou ter visto um homem andando pelo seu camarote. Na outra manhã, Book veio informar a Poirot que o corpo de Ratchet tinha sido encontrado pelo chefe do pessoal, Pierre Michel, sem vida. Poirot então encontra com o Dr. Constantine, este que fala sobre os ferimentos da vítima, sendo 12 facadas desferidas no seu torso. Ele também comenta como as facadas foram desferidas com forças diferentes. Pierre conta como ele encontrou o corpo de Sr. Ratchet sem vida após chamar ele de manhã e este não responder. Dr. Constantine, Book e Poirot passam a investigar a cena do crime. É possível ver que a janela do camarote estava quebrada. Eles também encontraram um lenço com as iniciais HA e um limpador de cachimbos. O detetive então convoca Heitor McQueen, o secretário de Ratchet, para um interrogatório, perguntando sobre sua relação com a vítima e se ele sabia sobre alguém que poderia estar ameaçando a vida de Ratchet. Poirot informa a todos sobre um antigo caso, o rapto de Daisy Armstrong, uma criança que foi sequestrada e então foi pedido $200 mil para devolverem ela. Após a família entregar o dinheiro, foi encontrado o corpo sem vida da criança. Isso causou um enorme tumulto na família e diversas mortes, chocando o mundo todo. O responsável pelo sequestro foi achado, porém nada aconteceu com ele, saindo impune. Após uma série de deduções, Poirot chega à conclusão que a verdadeira identidade de Ratchet era na verdade Cassette, o homem responsável pelo rapto de Daisy Armstrong. Poirot começa então os interrogatórios, acompanhado de Book e Dr. Constantine. O primeiro a testemunhar é o condutor, Pierre Michel, o que encontrou o corpo. Estava muito agitado por causa de sua descoberta. Em seguida, então, tiveram os 2 funcionários de Ratchet, seu secretário, McQueen, e seu criado, Henry Masterman. Sra. Hubbard veio logo em seguida. Ela diz ter encontrado um botão em suas coisas. Após chamarem os chefes do pessoal, todos afirmam dizer não ter perdido nenhum botão. Logo em seguida, a dama sueca Greta Olson. Ela apenas disse que saiu para pedir uma aspirina à Sra. Hubbard. A princesa Dragomirov, vinda da Rússia, também fez o seu testemunho. Os próximos foram o conde e a condessa Andreny. Porém, apenas o conde apareceu, já que disse que sua esposa esteve dormindo toda a noite e não era possível ela saber de nada. Então, Coronel Arbuthnot é interrogado. Descobrimos então que ele é o único de todo o comboio que fuma cachimbos. O Sr. Hardman também é interrogado e é descoberto que ele na verdade estava com uma identidade falsa e ele é na verdade um detetive americano. Ele também tinha sido convocado por Ratchet para ser seu guarda pessoal, mas como Poirot recusou. Os próximos darem os depoimentos foram o italiano Antonio Foscarelli, a senhorita Debenham e a dama de companhia Hildegard. Esta última afirma ter encontrado com o chefe do pessoal. Após chamar todos eles, ela diz que nenhum deles era o que ela encontrou, levantando mais suspeitas.
Após o fim dos interrogatórios, Poirot põe-se a pensar. Ele chega a algumas breves conclusões. A primeira seria que haviam 2 suspeitos que haviam cometido o assassinato, um sendo uma mulher, pelas facadas com menos força, e o outro um homem. A outra conclusão era de que o assassino entrou no trem durante a parada e, depois de matar Ratchet, saiu. Com o tempo, eles escutam a Sra. Hubbard gritar. Então, esta começa a dizer como encontrou um punhal ensanguentado em sua bagagem. Poirot, então, solicita uma inspeção das bagagens dos passageiros, enquanto vai de camarote a camarote conversando com os passageiros, na esperança de encontrar se algum deles tinha um roupão vermelho escarlate, porém não foi de sucesso. Após o fim dos interrogatórios, Poirot, Book, Dr. Constantine todos sentam no vagão-restaurante para refletir sobre o caso. O detetive então formula 10 perguntas a serem respondidas, sendo alguma delas: o lenço marcado com a inicial HA, de quem realmente pertence? O limpador de cachimbos foi realmente perdido pelo Coronel Arbuthnot? Quem vestia o kimono escarlate? Quem era a pessoa disfarçada de chefe do pessoal, vista por Hildegard, a dama de companhia da princesa russa? A que hora foi realmente cometido o crime? Será exato que Ratchet foi apunhalado por mais de uma pessoa ou apenas uma? E entre outras. Após mais deduções, Poirot chega a uma conclusão sobre um dos passageiros. Ele então volta a interrogar o conde e a condessa Andreny, mas dessa vez apenas a mulher. Então descobre que o seu nome de nascença foi alterado no seu passaporte com uma gota de gordura. Ela era na verdade Helena Andreny, com um H e não apenas com um E. O seu nome foi apenas alterado pelo seu marido porque, após o descobrimento do lenço com as iniciais HA, ela não queria se tornar uma suspeita. Após conversar com mais alguns passageiros, é descoberto quem é o dono do lenço, esse sendo a princesa russa. Os caracteres no lenço eram na verdade russos e por isso não batiam com nenhum nome dos passageiros. Outra entrevista é feita com o Coronel Arbuthnot, principalmente por ele ser o único a fumar cachimbo, e sua relação com Mary Debenham é questionada. Logo no começo de sua viagem, Poirot escuta ambos conversando e escuta algumas conversas realmente suspeitas. O coronel se recusa a falar. Então, ele decide ir falar com Mary. Ela também se recusa a dar alguma explicação sobre as conversas, porém é descoberto seu verdadeiro passado. Mary Debenham era uma antiga governante da querida criança Daisy Armstrong. O belga observa que todos os passageiros, em alguma parte de seus interrogatórios, estavam mentindo, e que por todos terem álibis irrefutáveis, o deixavam cada vez mais suspeitos. E após refletir por mais um tempo, ele chega a uma conclusão chocante. Após juntar todas as informações que sabia até o momento, Poirot chega à conclusão de que todos os passageiros tinham alguma forma de relação com a família Armstrong. Então, por fim, o detetive convoca todos os passageiros e um dos chefes do pessoal ao vagão-restaurante para então ele dar a sua conclusão do caso. Ele apresenta 2 hipóteses, uma delas sendo que realmente aconteceu, e deixa que Book escolha qual ele irá relatar para a polícia. E ainda assim, a cena se presta para um romance, meu amigo. Ao nosso redor, há pessoas de todas as classes, nacionalidades e de todas as idades. Por 3 dias, essas pessoas estranhas entre si são reunidas em um só lugar, comem e dormem sob o mesmo teto, não podem fugir uma das outras. Ao final de 3 dias, despedem-se, cada uma segue o seu caminho, talvez para nunca mais tornarem a se ver. Frase dita pelo Sr. Ratchet na primeira noite.